série de comédia dramática Succession mostra as brigas, traições, competições e ciúmes entre os filhos de Logan Roy, um bilionário da comunicação, e a luta não só para herdar o império do papai, mas para deixá-lo orgulhoso. Só que no terceiro episódio da quarta temporada, Logan morre. O magnata sofre um ataque cardíaco inesperado durante uma viagem de negócios em um jato particular. A morte de Logan foi uma reviravolta repentina na trama, chocando o público e deixando os outros personagens desorientados. A série optou por não mostrar os últimos minutos do personagem, nem o momento da morte, o que é um recurso shakespeariano que cria uma sensação de impotência e fraqueza. E é exatamente essa desorientação, impotência e fraqueza que os petistas e esquerdistas, filhos de outro magnata incapacitado, Lula, estão sentindo. As brigas, as traições e as viradas de casaca estão acontecendo bem diante das câmeras da Globo News. E quem vem chorar em público a morte desse governo é a Daniela Lima. Assim como o regime supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só! NatoShark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. E NatoShark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. Que o regime stalináceo é um pato manco desde que o bebum subiu a rampa, isso ninguém questiona. Foram 2 anos sem fazer nada que preste e ainda fazendo muita coisa que não presta. As 3 únicas tarefas a que o governo se dedicou com afinco foram taxar a população, perseguir oponentes políticos e censurar as redes sociais. Ou seja, a quadrilha governava não para o povo, mas para si mesmo. Isso porque eu nem falei que o ocupante do cargo da presidência um ex-presidiário condenado em 3 instâncias e solto, não inocentado, por seus amigos no STF, que aliás consegue ser mais odiado pela população do que o próprio Lula. Ou seja, todo mundo via a desgraça acontecendo desde o dia 1, mas a velha imprensa fingia que não enxergava, que estava tudo normal. Ela olhava para o zumbi putrefato babando, perambulando com o corpo apodrecido cheio de moscas ao redor e dizia: "Tá tudo ótimo." Mas agora alguma coisa mudou. O advogado que entra de bermuda no STF e amigo do Lula, Cacai, já se sente à vontade para detonar o bebum em público. Advogado aliado de Lula manda carta governista sobre Lula 3. Está isolado, capturado. É outro Lula. Vai se criando um clima terrível. Para o Cacai largar a mão, a crise é muito grande. Detalhe, após a diplomação do 9 Dedos, ele e o Xandão foram comemorar na casa do Cacai. Mas o advogado não é o único que despertou.
Depois de 2 anos de bolas fora vergonhosas, a velha imprensa finalmente está admitindo que o governo Lula é um catadão de incompetentes liderado por um senil sem noção. Mas a imprensa pichuleco também está admitindo que esse governo já acabou. E o toque de sadismo? A Globo News escolheu justamente a torcedora símbolo do PT e fundadora do fã-clube do Lula, Mortadela Lima, para anunciar que o regime já era. E que este deve ser o último mandato do Lula, mesmo que as caixinhas mágicas estejam do lado dele. Olha só, a mulher tá vomitando intrigas, tretas e fofocas internas. Bom demais de ver. São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia, o dólar, um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. O governo chamou às vésperas desse anúncio, o anúncio do ajuste fiscal e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, uma reunião grande. Ela aconteceu na Presidência da República. Participaram dessa reunião o ministro Fernando Haddad, participou dessa reunião ainda antes de assumir oficialmente a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. Simone Tebet tinha representantes lá. Os ministros Rui Costa, chamado de o onipresente dentro do Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, o então ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Era uma reunião grande, tinha muita gente lá. Quando um personagem irrompe, entra na sala. Foi o primeiro ato oficial, digamos assim, de Sidônio Palmeira, o atual secretário de Comunicação, como agente de um governo para o qual ele ainda não tinha sido nomeado e cujo homem que ele ia substituir estava sentado, inclusive, naquela reunião. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz, olha, nós vamos anunciar as 2 coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5.000 do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para a nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma, anunciar muito corte, 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 corte. Não, vamos fazer as 2 coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Fernando Haddad, então, se manifesta. O Haddad diz, gente, não vai funcionar. Segundo relatos de quem participou dessa reunião, e foram muitas pessoas com as quais eu conversei, o Haddad disse, olha, fazer o anúncio conjunto de um ajuste e, do outro lado, de algo que, na prática, é renúncia de receita, não vai cumprir o efeito nem no mercado financeiro e nem para as pessoas, porque elas não vão gravar as 2 coisas. Em termos de comunicação, é ruim, passa um sinal trocado. O Lula, então, fala, discordo, mas já que você tem uma outra posição, vamos aqui ouvir todo mundo. E ele inicia, sério, uma espécie de assembleia sobre o gesto que, de novo, era o mais aguardado pelo mercado e pelos agentes econômicos para esse governo. Por óbvio, Rui Costa, o time do Palácio do Planalto e Sidônio Palmeira ficam ao lado de Lula. Haddad sai derrotado com uma Simone Tebet silente, mas que estava ao lado dele, e Gabriel Galípolo se irmanando na gestão dessa crise. Gente, quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Lula disse, isso é uma decisão política. Fincou o pé.
Lula deu de ombros, mas foi dito e feito. O dólar estourou a barreira dos R$6. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço. Quem tinha viajado de férias se deu muito mal. Quem estava apostando que o ajuste ia surtir um efeito se deu muito mal. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço da ceia de Natal. E quem tinha saído daqui falando, caramba, tá muito difícil. Bom, essa foi a grande estreia de Sidônio Palmeira dentro do governo. A partir daí, no relato de uma fonte, ela diz o seguinte, esse é um petista, tá? Para mim, essa é a reunião que marca o início da derrocada do governo. Ali está o nascedouro de uma crise de confiança e da percepção de que o Haddad não tinha força interna. Daniela vendo que Lula já fundou e lançando um colete salva-vidas pro Haddad. Adivinha quem vazou pra ela? Aposto que foi esse cara. Uma crueldade da história. Lula sabia que a repercussão não seria positiva e não quis se vincular diretamente, obrigando Haddad a fazê-lo, mesmo contrariado. Isso foi uma deslealdade de Lula, jogando Haddad no fogo, com a colaboração de todos os outros sabujos incapazes de contrariar o bebum, mesmo diante de obviedades. E também foi fraqueza moral de Haddad em aceitar esse papel. No mais, qual a lição que fica desse relato? A primeira lição é que a Mortadela insiste na história de que o problema é só a comunicação e joga toda a culpa da atual crise do governo Lula no colo do Sidemônio. A segunda lição é que Lula é um criminoso. Ele sabia que o dólar ultrapassaria R$6 e botou o pé no acelerador assim mesmo. Aliás, você tinha me dito que o dólar subiu por causa dos memes, Daniela. Você mentiu pra mim? Vira o ano e o que acontece, né? O governo sofre algo que, sinceramente, eu cubro política desde os 17 anos. Eu não me lembro de ter visto algo semelhante ao que aconteceu na crise do Pix. Vira o ano, então, com todo mundo falando do dólar na altura, Veja que, geralmente, dezembro, quando você vai fazer pesquisa em política, você sabe que em dezembro as pessoas recebem o 13º, tem férias escolares, então tem uma viagem, tem um respiro. Você espera um sentimento de bom humor social. Isso não aconteceu. O noticiário estava tomado pelo preço das coisas e pela alta do dólar. Quando vem em janeiro, o governo vê uma outra frente de crise. A portaria da Fazenda, que ampliava a fiscalização sobre o Pix, chama a atenção da oposição, que faz um duplo ataque. Escala um dos seus mais populares para fazer um vídeo com duríssimas críticas à medida e ainda elabora uma série em outra frente de desinformações a respeito do assunto. O Sidônio Palmeira produz esse material, que é o Lula com a camisa do time dele, indo fazer um Pix dizendo, olha, tá tudo certo, não vai mudar. O que acontece nesse momento? O governo capitula. O governo diz textualmente para as pessoas, eu não dou conta de travar esse debate. Dias depois dessa cena em que o Lula tenta defender o Pix, ele vai lá e recua. E aí, de novo, está entubado Fernando Haddad, porque na discussão Haddad disse, temos que manter e explicar, porque isso aí é banal, dá para explicar. Vai combater, inclusive, crime organizado. Chama o ministro da Justiça. Ele vai explicar como ajuda a Polícia Federal, inclusive. Mas não. Também, de novo, numa participação muito incisiva do Sidônio Palmeira, a mensagem do Pix foi revogada. Nesse caso, tem Sidônio e um segundo personagem, Rui Costa. O ministro da Casa Civil virou, nas análises sobre o Lula encastelado, um Lula isolado, um Lula que não está conseguindo ter uma percepção mais global, virou uma espécie de esporte em Brasília fazer a malhação do Judas. Nesse caso, é do Rui Costa. O Rui Costa, gente, ganhou uma centralidade tal no governo que, abro aspas, para um ministro do governo Lula.
A sensação que se tem é a de um governo que não quer debater, não quer fazer a disputa no terreno das ideias. Porque tudo que bate na Casa Civil, segundo o relato desse ministro, é tratado com, olha, a gente tem outras prioridades, vamos dar isso aqui vai azedar com o setor tal, então o governo não quer partir para a luta política. Segue o ministro. A Casa Civil virou o Triângulo das Bermudas. As coisas entram lá e desaparecem. O ministro Rui Costa é acusado de encastelar Lula, dificultar o debate e, principalmente, alimentar no petista a ideia de que saídas simplórias podem dar conta de problemas complexos, como foi o caso do Pix. A transação mais queridinha do Brasil foi alvo de uma enxurrada de mentiras e de um ataque certeiro da oposição e o governo capitulou. Senhora, a maior desinformação é sua mesmo. O brasileiro vai voltar a comer picanha. É muita cara de pau falar que houve fake news sobre o Pix. Nenhuma fake news consegue ser pior do que as verdades sobre o governo Lula. E falar que a quadrilha do Lula queria combater o crime organizado com o monitoramento do Pix é tirar com a minha cara. Ficou provado que o objetivo era aumentar a arrecadação, metendo a mão no bolso dos trabalhadores informais. Agora, além do Sidônio, parece que a gente tem uma outra aliada, a Janja. Além do Rui Costa, nesse capítulo, Lula está ouvindo pouco as pessoas e tomando decisões erradas por isso, titubeando nas decisões. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio do Alvorada, seja na Granja do Torto. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Por conta disso, os encontros foram diminuindo. Lula, que já estava mais longe do varejo político, empurrando muita coisa para um ministro da Casa Civil, que virou o personagem de altíssima crítica na esplanada dos ministérios, agora também já não recebe as pessoas como ele recebia antes. Isso, gente, foi descrito para mim como uma cena, né, que eu achei bem interessante. Um aliado disse o seguinte: esse é um problema quase que insolúvel, porque ao mesmo tempo que ela é uma fonte de vitalidade para ele, ela também tem esse perfil que ele não sinaliza, que vai controlar. Para vocês terem uma ideia, e aí eu já peço para o Joel ir entrando, o que o Lula está fazendo? Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas que ele tem que fazer quando ela está fora. É isso que está acontecendo. O presidente da República aproveita viagens para poder fazer reuniões de trabalho, que é num ambiente mais ameno do que o de embate de Congresso, por exemplo, quando a primeira-dama está fora. Resumo: quem canta de galo e manda no galinheiro é a primeira galinha. Eu não culpo a Janja. Quem é que fica tranquilo com um monte de petistas entrando em casa? Primeiro que podem sumir objetos de decoração, talheres, eletroeletrônicos. Segundo que eles devem fazer um estrago no jardim ao comer toda a grama. Mas a verdade é que a Janja está fazendo o famoso abuso de idosos. Lula já não governa, está senil e é controlado pela deslumbrada, que toma decisões do governo mesmo sem ter cargo público e sem ter recebido nenhum voto. Meu Deus do céu, que várzea que está governando isso daqui. Primeiro eram as fake news, aí o Banco Central, a comunicação, o Elon Musk. Agora a culpada é a Janja, que não deixa o Lula trabalhar. Alô, Janja, tá sobrando até para você a incompetência desse governo. Você que nem cargo público tem, tá conseguindo afundar o Brasil. Mas, pelo jeito, esse é o fim melancólico não só do governo Lula, mas da carreira do Lula. Depois do problema do Aerojanja e do tombo no palácio, ele cansou e quer se aposentar. Luiz Inácio Lula da Silva se irritou profundamente num dia. Ele estava voltando de uma viagem internacional
quando o avião da FAB deu um problema e ele teve que ficar sobrevoando horas o aeroporto do México, 5 horas para o avião gastar gasolina, gastar combustível, querosene de aviação, e poder pousar em segurança. Olha aqui, ó, como é que ficou o avião. 5 horas. O Lula ficou profundamente irritado e foi a primeira vez, segundo os ministros que estavam com ele, que ele externa ali irritação. Com o tempo que dedica à política, o fato de não poder, de ser muito sacrificante, se já estava na hora de ir embora. Isso acendeu um sinal. O sinal de que Lula hesita sobre a reeleição. Ele tem 79 anos. Um segundo episódio, gente, deixou esse sentimento mais explícito. Foi a queda de Luiz Inácio Lula da Silva dentro do Palácio do Planalto. O presidente sofre um acidente doméstico, esse é o Lula ali já no hospital, na saída. Um acidente grave, ele bate a cabeça numa quina de mármore e isso leva ele a ter de fazer uma cirurgia no cérebro. Os médicos depois disseram, essa é uma cirurgia bem difícil. A partir daí, o Lula começa, segundo o ministro, a naturalizar o debate sobre encerrar a vida pública nesse terceiro mandato. Trata isso como uma questão. 2 pilares do governo se erguem. Rui Costa chama para si a missão de construir 2026, porque o Lula depois passa a sinalizar que não pode sim concorrer, aumenta a ciumeira com ele e aumenta o fogo amigo a Fernando Haddad, que é visto na esplanada como uma espécie de nome natural. Dessa forma, o governo está cindido. Trazendo as palavras de um aliado do Lula, ele diz, já passou da hora de decidir sobre 2026, porque o que está acontecendo alimenta a disputa no governo, de modo que está fazendo com que o governo simplesmente não ande. Muitas vezes, o próprio presidente é o homem a dar o pito naquele que poderia ser seu sucessor, Fernando Haddad, no caso, e mais poder a Rui Costa. Tem um episódio quando o Lula estava ainda preso, um aliado me lembrou que o Rui começou a fazer, governador da Bahia, né, a dar uma série de entrevistas falando, né, sobre os feitos de seu governo e a aprovação que tinha lá, e o Lula disse, da cadeia ainda, né, alguém precisava dizer ao Rui que a Bahia não é o Brasil. Quem diria? O Brasil será salvo pela faxineira do Palácio do Alvorada, que limpou tão bem o banheiro do presidente que o chão passou a ter 0 de coeficiente de atrito. Também é irônico que um problema no motor do avião pode nos livrar do Lula e do PT. Justo eles, que foram tantas vezes beneficiados por problemas nos aviões dos outros, tipo Teori Zavascki, Eduardo Campos e Roger Agnelli. Mas a verdade é que tem algo a mais que a Mortadela Lima não quis falar aqui. A extrema impopularidade do Bebum. A aprovação de 24% no Datafolha é fim de feira mesmo. O ladrão enganou o Brasil e não se reelege. Agora começaram as desculpas. Que época para se estar vivo, senhoras e senhores! Estamos presenciando de camarote o derretimento do regime que queria nos escravizar por décadas, narrado por sua porta-voz número 1. As tretas, os desentendimentos, o cansaço do jovem de 79 anos que tem tesão de 20 são uma tragédia shakespeariana para os esquerdistas, mas é uma linda comédia pra gente. Assim como em Succession, o magnata que todos os filhos queriam agradar saiu de cena. E assim como em Succession, é agora que seus filhinhos no PT, nos ministérios e na Globo News começam a se desentender e bater boca. Pegue a pipoca. Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo. Se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.